Mas, ó, Felipe, vamos seguir porque queria trazer um número aqui. O Cruzeiro perdeu para o. Como é o nome do time que o Cruzeiro perdeu? Pega aí. Moshuk Runa. O Chuck Runa. Cara, parece nome de item. Cara, Parece nome de item do Final Fantasy, assim. Pô, peguei um Chuck Runa. Como pegar o Chuck Runa no mapa? Mushuk. É isso, Mushuk. É pegar, é tipo assim, parece um item raro assim do Final Fantasy. Aliás, estou terminando o Final Fantasy XVI e olha, tô surpreso com a qualidade desse game que eu ficou no meu videogame muito tempo, eu demorei a jogar, demorei a me interessar. Mais um Final Fantasy épico que eu gostei muito e subestimado, tá? Muito melhor que o 15, mas muito melhor. Enfim, quem gosta de games aí, comenta. Felipão, Cruzeiro na temporada. 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. São 16 gols sofridos. Não, 16 gols feitos e 18 sofridos. Ah, eliminado na semi do Mineiro pro América e perdeu os 2 primeiros jogos da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ganhou do Mirassol, sendo pior em casa, e os números mostram isso. E foi goleado pro Inter no jogo no Beira-Rio. O trabalho do Leonardo Jardim caminha para ele ser o responsabilizado, muito embora ele já tenha dito que esse elenco não dá, que esse elenco foi mal montado. O próprio Pedrinho BH deu entrevista sobre isso, mostrando um certo arrependimento, falando que não sabia que o futebol era um negócio tão ruim e que gastou Cara, muito dinheiro, que a culpa é do Alexandre Matos, seu ídolo. Felipe, você vê assim, a situação, claro, vai ter uma janela que eu acho que o Cruzeiro vai tentar. Acho que o ideal é eles tentarem manter o Leonardo Jardim, essa janela, e tentar remontar esse elenco com um bonde rolando no futebol brasileiro. Você tem ainda a parada para o Super Mundial, que pode ser um período que o Cruzeiro se acerte. E ninguém sabe o que vai ser do Brasileirão depois do Super Mundial. A verdade é essa. Mas vendo o que a gente está vendo hoje, seria um absurdo afirmar que o Cruzeiro pode se tornar um candidato à queda, a rebaixamento do Campeonato Brasileiro? olha, acho cedo ainda, cara, mas tem chamado muita atenção como esse time, como essas peças que foram contratadas não combinam, não ornam juntas. É óbvio que o trabalho do Leonardo Jardim é muito novo ainda, muito recente. Acho que a gente tem que aguardar ainda para dar um tempo para ele. A gente acabou de falar aqui sobre o Rogério Ceni, a questão do tempo pro treinador, um cara que era bem quisto na Europa, o Leonardo Jardim, aqui no Brasil também, durante muito tempo era o sonho de consumo de vários e vários clubes que ficavam sem treinadores. Então acho que a gente tem que dar o tempo, cara. Mas assim, o Cruzeiro tá com um time mais velho, é um time fisicamente que sente muito, sobretudo no segundo tempo. E assim, cara, o Leonardo Jardim até agora não conseguiu apresentar basicamente nada, cara. Basicamente nada. E ontem, vendo os melhores momentos, eu vi na ESPN do jogo, cara, o Cruzeiro a defesa do Cruzeiro, assim, é uma peneira, cara. Uma peneira. Dá muita chance pro adversário. Muito contra-ataque. E outro, o Cássio mesmo disse. Ele revoltado nos gols, assim. Ele não falhou em nenhum gol dessa vez. Mas assim, você vê que ele tá certo, cara. Gols de erros de posicionamento, gols infantis, disse ele na zona mista ontem. E, e assim, a gente olha pra esse recorte, desde o início do ano, com mudança de técnico, saiu de início, chegou o Jardim. Qual é a perspectiva que a gente tem do Cruzeiro? Nenhuma, cara. De nenhuma evolução. O Gabigol, aquilo que eu falei na segunda-feira, fazendo a analogia do filme Space Jam, parece que roubaram a qualidade dele. Chegaram aqui na Terra, sugaram a habilidade do Gabigol, guardaram dentro de uma garrafa, jogaram no Rio Tietê e acabou, cara. O jogador virou um bagre da bola, assim. O Dudu ainda tenta e tal, mas não tem a mesma mobilidade de antes. O Matheus Pereira joga emburrado, parece que tá infeliz de estar no Cruzeiro.
Não é nem sombra do jogador que foi na temporada passada. Então você tem aí as principais peças do setor ofensivo não funcionam, a defesa é uma peneira, o Cássio não passa segurança. Enfim, é um time com jogadores que tem apenas o nome hoje em campo. A técnica não existe. Pois é. Olha o que o PJ escreveu aí. Matos montou um bom time pro Brasileirão de 2018. Esqueceu que estamos em 25. Passa um pouco por aí, né, Felipe? E passa também por uma política que a gente já vinha alertando. Que não, assim, eu, Rodolfo, não conhecia a figura do Pedrinho BH quando o Pedrinho comprou o Cruzeiro. Quem conhecia dizia. Antes dele comprar, o Pedrinho, ele gosta de medalhão. O Pedrinho quer ver o Cruzeiro forte, mas ele quer nomes impactantes. Não basta só para ele ter um time vencedor. Ele quer chamar holofotes pra cima do Cruzeiro. Ele é um cara que gosta... Sabe aquele rico que não gosta só de ser um rico tranquilão, ele gosta de ostentar? Esse é o cara. Tipo, eu quero mostrar pra todo mundo que eu comprei o Gabriel, achando que o Gabriel, meu Deus, é o de 2019, né? Pelo amor de Deus. Bastou você ver os 2 últimos anos do cara pra você... Eu falava isso, repetido, eu falei isso durante quase 6 meses nos 4 grandes e tudo mais, quando ele vinha sendo... você tava certo nessa. Vinha sendo especulado no Palmeiras e no Santos, então era assunto nosso aí da mesa. A verdade é que você vê o jogo do cara, você vê que assim... Cara, aconteceu alguma coisa. E o meu palpite é que quando você joga num alto nível tão grande, é tão alto nível hoje, fisicamente, o jogo brasileiro, que quando o cara larga um pouquinho, difícil ele voltar. O que aconteceu com o Luan foi isso. Eu vou te dar um exemplo, cara. O Casares jogava muita bola. Você via o Casares ano passado no Santos, parecia um jogador de Série D. O Casares, tecnicamente, cara, foi um baita jogador. Eu lembro daquele campeonato aquela Copa do Brasil de 2019, que ele jogava no Galo, ele e o Xará. Eles acabaram com o Santos e o Sampaoli, cara. O Casares parecia um Messi. Tá ligado? Jogava muita bola, mas fisicamente... Você acha que o cara esqueceu de jogar bola? Você acha que o cara desaprendeu? Mano, é que fisicamente hoje tá num outro nível o futebol brasileiro. Os caras não conseguem mais. E o Gabigol, eu via isso, muito nítida e claramente. Enfim, o Dudu é uma aposta que eu teria feito. No Santos, se eu tivesse a oportunidade de trazer o Dudu. Porque o Dudu, diferente do Gabigol, o Dudu sempre foi um cara muito profissional. Claro, vindo de lesão... depois passando dos 30 anos, etc, sem muita motivação, não é o cachorro magro, porque já ganhou tudo, aí sai como saiu do Palmeiras e tudo mais. Tem essa questão para se levar em conta, mas o Dudu sempre foi um cara aguerrido. Você sabe disso melhor do que eu. É um cara que eu contrataria, mas assim, seria, claro, uma incógnita. Agora, cara, outros tantos jogadores do Cruzeiro, eu achei que foram boas contratações e não deram certo, impressionante, assim. Você pega o Caio Jorge, que eu sempre gostei muito. Eu sei, teve um problema de lesão grave na Juventus, que interrompeu o crescimento dele como jogador, mas o Lautaro Dias, sempre achei ótimo jogador. O Jonatas, cara, porra, puta jogador. Jonathan, né? Sempre foi muito bom jogador. Ele foi titular daquela seleção olímpica que o Brasil ganhou a medalha de ouro no meio de campo. Pouca gente se lembra disso. Ele foi titular daquele time. Então, porra, você trouxe jogadores super interessantes. O Fabrício Bruno, que estava sendo estapeado para ir para fora do Brasil. Times, acho, da Rússia, o Zenit, sei lá, querendo o cara. O Cruzeiro foi e pagou o cara. Quase trouxe o zagueiro do Vélez, que acabou voltando pro Vélez, mas... O Wallace, não é o... Eu falei o nome errado do jogador. O Wallace. E o Bolazier, cara, que eu não sei o que tá acontecendo com ele, fez um ótimo campeonato brasileiro ano passado, lembra aqui o André Vieira, pelo Criciúma. É um outro jogador que eu teria entre você me dar Bolazier ou Guilherme. Eu não penso 2 vezes em ter o Bolazier no meu time. Entendeu? Só que, cara, eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei, cara. Eu queria entender o que aconteceu ali, cara. Eu queria entender quais foram os processos. Claro, passa pela política de contratação, passa pela manutenção, pela contratação em primeiro lugar, depois pela manutenção nesse ano do Diniz.
Só lembrou do Matheus Henrique aí, muito bom Então, volante o Matheus também, e não Henrique tá jogando então, nada. agora não tá, mas em algum momento ele foi o único jogador que tava jogando bem no Cruzeiro. Eu gosto do Era o Matheus único que Henrique. tava jogando bem, em algum momento ali. Então, assim, cara, impressionante o que aconteceu com esse time. E, cara, geralmente quando você tem essa falta de entrosamento nesse nível, de jogadores muito tarimbados, que não estão se encontrando, já é o. Você vê a declaração do Cássio ontem, detonando a equipe. Cara, quando chega nesse lugar, bicho, é ladeira abaixo, abaixo, abaixo. Eu já vi esse filme. É que assim, mano, segunda rodada de Brasileirão. Tem muita coisa pra acontecer, tem parada de 40 dias de Super Mundial por aí, etc. Mas é preocupantérrima. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estaria muito preocupado. Porque não se trata mais de troca de treinador. O Cruzeiro tem um excelente treinador. Um excelente treinador. Que eu, porra, queria no meu time 1000 vezes na frente do Caixinha. 1000 vezes o Leonardo Jardim. 1000 vezes. Mil. Demite aí o Leonardo Jardim que eu ligo pro Marcelo Teixeira agora. Nunca liguei pra ele, nunca nem falei com ele. Mas manda um WhatsApp. Ô, sou aquele cara que você processou. Leonardo Jardim tá livre. Então, é isso. Então, assim, cara, o que o Cruzeiro pode fazer agora? Vai mandar o Alexandre Matos embora? Vai mandar o treinador embora? Aonde essa corda vai estourar? Nos jogadores? Vai se livrar desse jogo? Como é que se livra do Gabriel com 4 anos de contrato? Ontem ou antes de ontem, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista pro Benjamin Bach. Foi lá no Benjamin Mucho e falou. Respondeu sobre o Gabriel. Ele falou: o Gabriel queria vir pro Santos, mas me ligou e falou: presidente, pode ser ele falou: não pode ser. Ele falou: esse é o último contrato da minha vida. 4 anos. O cara com 28 anos falar que é o último contrato da vida dele. Ele já foi no Cruzeiro para aposentar. Ele foi pro Cruzeiro sem querer ir para pegar 4 anos de salário multimilionário. Sabendo que não era merecedor, porque ele vinha de 2 anos sem jogar nada. E se ele fosse merecedor, o Flamengo tinha renovado. Quer time melhor para avaliar o Gabriel, que era seu ídolo máximo, do que o próprio Flamengo? E o Flamengo perdeu o cara de graça? E ainda fazer despedida pro cara, porque a despedida mostra carinho, mas mostra também que não tem problema nenhum de perder o cara. Entendeu? Então, assim, é patético os episódios. Será que a Leila que eu critiquei agora há pouco, será que ela tava errada de ter feito o que fez com o Dudu? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Nessa eu acho que ela tá certa. Mas aí também a questão do Dudu passa muito além do campo. Ela é uma questão também de gratidão, uma questão que eu acho que o Dudu foi o principal responsável pelo desgaste ali. E eu sempre achei isso. Achei que ele deteriorou uma relação muito bonita com a torcida. Pouco inteligente, para não dizer estúpido e burro. E depois também super deselegante com a Leila, né? A maneira como ele a ataca. Ela. Exatamente, ridículo. Enfim, cara, a situação do Cruzeiro é grave e agora aguardemos os próximos capítulos. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, Felipe, do Campeonato Brasileiro para ver os 3 próximos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, para ver o que a gente pode dizer sobre isso. Aliás, até separar aqui uma aspa do Leonardo Jardim. Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Morumbi, domingo de 5h30. Dificílimo. São Paulo precisando ganhar. Aí o Cruzeiro pega o Bahia em casa no Mineirão. Dificílimo. E depois enfrenta o Bragantino fora. Também não é fácil, velho. E aí, bom, depois deixa eu ver se tem algum refresco. Eu tenho o Vasco em casa, que em tese seria um pequeno refresco aqui. Tá marcado no Parque do Sabiá esse jogo. Enfim, de qualquer jeito, os 3 próximos jogos do Cruzeiro podem custar a cabeça do treinador no Brasileiro. Porque no fim do dia vai pender pelo lado mais fraco. E a declaração do Leonardo Jardim é o seguinte aqui, ó. O que ele falou aqui, ó? Temos que ter impacto ofensivo, porque estamos indo 2 ou 3 vezes à baliza do adversário. Claro que tivemos alguma posse. Cara, 2 ou 3 vezes estamos tendo 2 ou 3 chances. Assim. Indo 2 ou 3 vezes pro ataque. Claro que tivemos alguma posse, talvez mais do que o adversário, mas isso não é suficiente. Com certeza temos a responsabilidade de mostrar outra figura. Porque nem essa figura e essa performance é que o Cruzeiro pretende. Não ao que os fãs, torcedores pretendem, e pessoalmente também não é o que eu pretendo com esse trabalho. Temos dificuldades em alturas, isso não mudou. O treinador mudou, já mudou 3
treinadores ou 4, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipe não mudou. É sempre o mesmo. Mesmo que eu treino 100 dias, é sempre igual. Caralho, velho. Cara, já era isso aqui. Nossa, essa frase aí É muito pesada, cara. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual, cara. O cara desistiu do time, cara. Ele já tinha dado uma declaração há um mês atrás, se eu não me engano, dando a entender que dinheiro não traz qualidade, dinheiro não traz título. E Felipe, dinheiro... olha isso aqui, ó. Repara nessa parte aqui, ó. Que a gente bate na tecla. Eu e você talvez sejamos os caras da mídia esportiva que mais bate na tecla disso aqui, ó. Capacidade de ganhar duelos, cara. Cara, é isso, velho. É um time... Isso aqui, pra mim, decifra um mistério. Primeiro que o ganha de duelos... A gente sabe quando o time nosso vai perder ou ganhar a partir do quanto de duelos esse time ganha. Eu sempre tento falar sobre isso e é muito claro pra mim. Agora, começa a reparar isso. Começa a reparar no jogo de futebol com uma série de pequenos duelos. O lateral contra o ponta, o zagueiro contra o atacante, o volante contra o meia, a capacidade dividida, quem ganha mais duelos físicos. O Botafogo foi campeão brasileiro assim, sendo um time que atropelava todo mundo no duelo individual, físico, engolia geral. Marlon Freitas, monstro. E o Gregor, então. Esse é um monstro sagrado. Aliás, o Pituca falava, né, na entrevista que ele deu esses dias pro canal do Denilson, que no time B do Santos, quando ele chegou lá, quem jogava do lado dele era o Gregory. O Santos tinha deixado o Gregory escapar de graça, ridículo. Mas enfim. Cara, eu vi muito essa dupla jogando, sabe contra quem? Tabuão da Serra. É, então. Muito, cara. Agora Felipe, o que me parece, cara, que isso aqui é o típico caso do que o Tele falava. Cara, cachorro de açougue, velho. O Cruzeiro montou um time de cachorros de açougue, cara. Cachorros que estão lá, toda vez ganha... Cachorro de açougue é cachorro magro. Não, o cachorro de açougue é aquele que ganha a linguicinha, fica ali do lado do açougue, e toda vez o açougueiro dá uma linguicinha pra ele, dá um pedacinho de carne. Então esse cara tá tranquilão, velho. Fica ali sentadinho do lado do açougue, fica ali sempre com a barriga cheia. É o perfil. E aqui isso é um erro crasso do Alexandre Matos, que na hora de contratar não pensou nisso, cara. Porque assim, a capacidade de ganhar duelos individuais. O que ganha duelos individuais? É vontade, cara. É você dar os 110%. E o treinador tá falando, mesmo que eu treine 100 dias é sempre igual, porque ele está identificando no elenco a incapacidade anímica desse elenco de reagir. E aí, cara... Eu sempre falo isso, o Renan, nosso sócio aqui, sempre me zoa. O Felipão sempre fala do meio campo. Mas é isso, porra. Mano, eu fico louco com o meu time, que teve Zé Rafael e Danilo, uma das maiores duplas da história do Palmeiras recente aí. Esses caras engoliam todo o meio campo que ia jogar contra o Palmeiras, velho. Todo o meio de campo. E nem são dois caras altos e fortes. Embora o Zé seja, na época do auge dele, ele era um troncudo, não perdia duelo. Mas, cara, isso é futebol moderno. Assiste o futebol de alto nível da Europa. Você vai ver duelos, o meio de campo é a chave do jogo ali. Isso é básico, isso é óbvio, velho. Isso é óbvio, mas muitas vezes aqui no Brasil... A gente vai assistir o jogo, o comentarista que tá ali durante o jogo, não quero ser mal educado com ninguém, mas às vezes o cara não fala sobre isso, fica focando muito na questão individual, às vezes naquela questão do tatiquês exacerbado. E, cara, o futebol às vezes é meio simples, é meio de campo. Quem tiver o equilíbrio desse setor, geralmente vai vencer as partidas, cara. E time que não compete no meio campo não ganha campeonato, cara. Não ganha, não adianta. O Leonardo Jardim tá correto, cara. Pois é. O Lucas Traud manda um superchat aqui e diz: muito bom dia, meu pai sempre fala que precisa de jogadores pé de gancho. Ganhar duelo define muito o jogo. Define quase a maioria dos jogos hoje do futebol brasileiro, cara. Perfeito. Tá? É isso. É isso mesmo. Eu lembro do primeiro jogo da final do Paulista ano passado, que o Santos ganha o jogo quando o Joaquim tira o Flaco Lopes de campo. Numa primeira jogada. Ele vai dar uma dividida, ele pega no ombro e joga o cara na lateral, cara. Ali o Santos ganhou o jogo, cara. Ali o time olhou e falou, a gente não perde essa porra mais. Cara, futebol é isso.
E o Leonardo Jardim sabe. Eu acho que o que pode acontecer aqui, dada essa declaração tão pesada de posso treinar 100 dias e o resultado vai ser o mesmo, que ele pode pedir, antes de ser demitido, ele pode pedir as contas. Porque ele não vai ficar se queimando, ele não precisa disso. Tem mercado lá. Tem mercado, inclusive aqui no próprio Brasil, seria mais um técnico que seria eventualmente sombra pelo currículo dele lá fora. Embora os dirigentes brasileiros olhem muito para o que se faz aqui. É bem capaz de olhar e falar, não, esse cara não é tudo isso porque ele foi mal no Cruzeiro, enfim.